Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. 3 horas. As notícias com Teresa Freire. Boa noite. O incêndio em Alijó, distrito de Vila Real, continua com 2 frentes ativas, mas a Proteção Civil acredita que os trabalhos podem evoluir favoravelmente durante a noite. O fogo lavra desde a 1 da tarde, conta agora com mais de 600 bombeiros no terreno, apoiados por quase 200 meios terrestres. A Rádio Observador, o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil do Douro, Miguel Fonseca, explica que a noite deve facilitar o combate ao fogo. A noite é sempre um bom momento para a abertura de algumas janelas de oportunidade, para que efetivamente, até porque com a baixa da temperatura, sempre potencia aquilo que é o êxito das operações que estão a ser efetivadas. Se bem que, tendo em conta a dificuldade das acessibilidades e também as fortes rajadas de ventos que vão fazendo sentir, continuam desde o início a ser um dos problemas, mas acreditamos, porque a informação que temos é que os trabalhos estão a decorrer, pelo menos de acordo com o planeado, que tudo se fará para que durante a noite consigamos debelar e mitigar esta situação. Miguel Fonseca, que garante ainda que não há populações em risco. Tínhamos 2 aldeias na linha de progressão de incêndio, a aldeia de Freixo e de Ribalonga, que efetivamente estavam-nos a apresentar alguma preocupação, mas realizaram-se também vários processamentos de meios com a função de defender perimetricamente estas populações, e estaríamos já as autoridades também paradas em caso de necessidade para confinar as pessoas, até porque um dos problemas é a afetação das difíceis acessibilidades para estas aldeias pelas linhas de incêndio, e não iríamos estar a pôr em risco as próprias pessoas realizando ações de evacuação, e por isso a opção seria, em caso de necessidade, fazer confinamento. Neste momento ainda não foi preciso adotar essas medidas. Miguel Fonseca, comandante subregional de Emergência e Proteção Civil do Douro, em declarações à Rádio Observador, o fogo obrigou ao corte do IC5 nos 2 sentidos, entre Pópulo e Alijó. A Proteção Civil diz que a estrada só reabre quando houver condições de segurança. Sobre os exames nacionais, o Ministro da Educação considera que tem condições para continuar a transformação no Ministério. Fernando Alexandre admite que houve uma crise de confiança, mas não considera que isso deva ditar o afastamento do cargo que ocupa. Sobre a segunda fase dos exames, diz que está confiante de que o processo vai correr melhor. Nós estamos a trabalhar para isso. Obviamente, foi feita uma avaliação muito exigente para garantir isso. Não lhe vou dizer que não há riscos, há sempre riscos, e volto a dizer, em papel também há riscos. Fizemos processos de digitalização, fizemos imensas mudanças. Ao fim de mais de 2 anos tivemos um problema grave, é verdade, mas estamos a corrigi-lo. E se não fosse possível corrigi-lo, obviamente, eu já tinha apresentado a minha admissão, mas eu estou a resolver o problema, eu com a minha equipa. Os alunos vão ter a classificação, vão ter formas de a verificar, e nós vamos avançar nesta grande reforma que estamos a fazer no Ministério. O Ministro da Educação, que considera ainda que houve um alarmismo exagerado em torno do processo de avaliação dos exames nacionais. Há uma certeza que eu tive desde o início do processo, é que no final os alunos poderiam ter a nota correspondente ao trabalho que fizeram durante o seu percurso escolar. Porquê? Porque os exames estiveram sempre guardados em segurança nas instalações da Imprensa Nacional Casa da Moeda. E por isso, de facto, houve um alarmismo exagerado, porque os exames existem, estão guardados, estão protegidos, e todas as situações que têm vindo a público e que nós tornamos sempre muito transparentes, de incorreções, de erros, de desconformidades que resultam de várias dimensões, têm vindo e podem ser corrigidas e vão ser corrigidas. O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, na grande entrevista da RTP. O Ministro da Defesa diz ter muito orgulho no Ministro da Educação e destaca os resultados do trabalho feito pelo Ministro da Administração Interna. Nuno Melo sai em defesa dos colegas de governo. Quando questionado sobre a polémica dos exames nacionais esta tarde, Nuno Melo deixa elogios a Fernando Alexandre. E quanto ao Sr. Ministro da Educação, só lhe posso dizer, é um grande Ministro. É um grande Ministro. E quando vamos na rua e ouvimos os professores, nós, não os sindicatos, quando ouvimos os professores, ou melhor, não um ou outro sindicalista, quando ouvimos os professores, vemos neles o reconhecimento pelo que está a ser feito, pela justiça que foi conseguida, pela resolução de problemas antigos.
E a vida é um contínuo, não é definida por um episódio, mesmo que esse episódio possa ter corrido um bocadinho pior. Nuno Melo, que sobre Luís Neves diz que o Ministro há de dar todas as explicações sobre os casos em que está envolvido. O Ministério da Administração Interna, a Defesa Nacional, a Agricultura e o Ambiente a trabalharem coordenadamente, sentando à mesa todas as entidades que tutelam, para que consigamos dar muito melhores respostas naquilo que é a defesa do património e aquilo que é a defesa de muitas vidas que de outra forma poderiam ser prejudicadas. E este trabalho que é interdisciplinar e interministerial parte em grande medida da Administração Interna. E por isso, desse ponto de vista, é tudo o que tenho a dizer, sendo que quanto ao mais, o Sr. Ministro próprio já disse que dará todas as explicações quando entender que as deve dar. Logo, não sou eu que tenho que dar explicações, que o próprio Sr. Ministro dará. As declarações do presidente do CDS e também ministro da Defesa sobre as polémicas do governo nas comemorações dos 52 anos do CDS no Jardim da Amnistia Internacional. André Ventura espera que o primeiro-ministro demita o ministro da Administração Interna caso não esteja condicionado pelo próprio. Em entrevista à SIC Notícias, o líder do Chega voltou a pedir a demissão de Luís Neves. Eu tenho esperança que o primeiro-ministro tenha esse bom senso de perceber a um determinado momento que tem que tomar uma decisão. E agora vou dizer outra coisa pouco correta politicamente. Eu tenho esperança que o primeiro-ministro tome esta decisão se o próprio primeiro-ministro não estiver condicionado por Luís Neves. Eu não sei se está, se não está, mas espero que não esteja. Porque o que eu sei, a minha experiência na política nos últimos anos diz-me isto. Qualquer outro ministro numa situação destas. Nos últimos 20 anos em democracia, qualquer primeiro-ministro já o tinha chamado e já lhe tinha dito, meu amigo. André Ventura, que esta quarta-feira, antes de entrar para a Assembleia da República para uma reunião da bancada parlamentar, não excluiu a hipótese de criar uma comissão parlamentar de inquérito aos mandatos de Luís Neves na PJ. Agora, já depois da reunião, continua a admitir essa possibilidade, caso Luís Neves e Luís Montenegro não deem as explicações pedidas pelo Chega. Mudamos de tema. Um agente de inteligência artificial da OpenAI conseguiu aceder à internet quando estava a ser testado e executou um cyber-attack, um ataque a uma base de dados e a modelos de inteligência artificial com o objetivo de resolver um problema de avaliação. O episódio aconteceu durante um teste de um agente autónomo que usou uma combinação do modelo mais avançado da empresa e um outro mais poderoso que ainda não foi lançado ao público. O agente estava a ser testado num ambiente digital fechado e tecnicamente sem acesso à internet, mas Miguel Pina Andrade, algo correu mal. Conseguiu escapar ao confinamento e obteve acesso à internet através da exploração de uma vulnerabilidade de uma ferramenta de cibersegurança. O modelo deduziu que uma base de dados de modelos de inteligência artificial poderia estar a hospedar soluções para a ferramenta Exploit-Gym. Depois de saber isto, procurou e encontrou com sucesso formas de aceder a informações secretas que poderiam ser usadas para enganar a avaliação. Uma delas incluía o uso de credenciais roubadas, algo detectado internamente pela equipa de segurança da empresa. A base de dados que foi hackeada identificou a atividade anómala e conseguiu bloquear a atividade do agente. Ora, na rede social X, um dos fundadores da Hugging Face disse que suspeitar que o incidente teria vindo de um laboratório de última geração. No entanto, acredita que não houve má intenção. Afirma ainda que é impressionante que tudo tenha acontecido de forma autónoma. A agência Reuters, a diretora executiva de uma empresa de consultoria de cibersegurança, admite que este incidente pode mesmo ser o pronúncio de futuros ciberataques através de inteligência artificial. Miguel Pina Andrade, com o caso de um agente de AI que conseguiu fazer um cyber-attack a uma base de dados. Na atualidade internacional, o Comando Central dos Estados Unidos anunciou que estão a atacar o Irão. Na 12ª noite consecutiva de ataques, reforçam que o objetivo é degradar a capacidade militar de Teherão. No futebol, o Benfica arranca a época esta quinta-feira com a primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Europa. Os encarnados jogam frente ao St. Gallen, na Suíça. Na divisão da partida, o treinador Marco Silva admite que a equipa tem um grande desafio pela frente, tendo em conta o pouco tempo de trabalho. Consideramos importante começar da melhor forma e ser competitivos o suficiente, atendendo ao momento da temporada e à temporada, pré-temporada atípica que temos tido
por razões de começarmos a competir bem cedo, pela questão do Mundial também, sermos competitivos e estarmos na próxima eliminatória. Esse é o nosso objetivo. Sabemos que há uma eliminatória com 2 jogos, queremos e ambicionamos um bom jogo amanhã e um bom resultado. Esse é o objetivo, sabendo sempre que teremos o jogo no Estádio da Luz na segunda mão. Marco Silva na conferência de imprensa da antevisão do jogo, que está marcado para esta quinta-feira, às 7 da tarde, com relato e análise na Rádio Observador. Ponto final neste jornal das 3 da manhã. A informação está de regresso às 3h30.